A paz do Senhor Jesus, estamos neste momento, com a graça de Deus, começando mais uma lição. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a última lição do quarto trimestre de 2019. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E neste momento nós vamos estudar a lição de número 13, cujo tema é a velhice de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero neste momento agradecer a Deus pela vida do Robério, amém? Um irmão nosso lá do estado do Maranhão, que por intermédio do meu pastor José Alves, ele me enviou um livro, amém? Está aqui o livro. Que Deus possa lhe abençoar, meu irmão Robério, em nome de Jesus, amém? Pelo presente. Nada melhor do que ganhar um livro, não é verdade, meus irmãos? Que Deus possa lhe abençoar. Você que está aí pela primeira vez em nosso canal, eu lhe peço encarecidamente que se inscreva em nosso canal, para que a cada semana você possa estar recebendo os vídeos em primeira mão. Se assim o Senhor nos permitir, estarmos postando os vídeos semanalmente, amém? Onde nós vamos estar comentando as lições bíblicas. Também não esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhe também a palavra de Deus. Meus irmãos, como eu disse, estamos caminhando para o final de mais um trimestre. Neste momento nós vamos comentar a última lição, a lição de número 13. E nós vamos aprender muito sobre a velhice de Davi. Amém? O pastor comentarista desta lição é o pastor Osiel Gomes. E o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. E o meu pastor local, o pastor José Alves. Amém? Eu estou muito feliz porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Vamos ler o textuário que nos diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo de número 5. A verdade prática nos diz assim: a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Aleluia! A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 ao 7. Você com certeza deve estar lendo este texto aí na sua casa. Eu gostaria de entrar agora na introdução desta lição, que nos diz assim: nada de pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas da idade avançada, mas também de maturidade e experiência. Por isso, o hebraico Seibá a define como cabelos grisalhos, cabeça encanecida. Nas escrituras, a velhice é vida como fonte de bênção. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. A velhice pode ser boa ou ruim. Isso dependerá da forma como vivemos cada fase de nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sábios. Amém? Meus irmãos, neste momento nós vamos comentar sobre a velhice de Davi. Nós não podemos sair deste tema, então nós devemos trazer para os dias de hoje os acontecimentos na vida deste homem chamado Davi. Todo ser humano ele está sujeito ao nascimento, ao envelhecimento e à morte. São os ciclos naturais da vida. E Davi, que nós vamos estudar agora a sua história, ele passou por esses ciclos da vida. Amém? Ele nasceu, ele envelheceu e ele morreu. É bem na verdade que nem todo mundo chegará à sua velhice. Muitos morrerão antes, mas aqueles que chegam na sua velhice devem entender que a velhice é um processo natural da vida, que nós devemos aceitar a velhice porque
é um processo biológico que vai acontecer na vida de todo ser humano. E Davi, meus irmãos, ele teve um bom começo, a sua juventude. Nós vamos estudar a sua história e vamos entender que ele começou muito bem. No meio da caminhada, ele teve um acidente de percurso, onde ele cometeu um adultério e um homicídio, mas no final, na sua velhice, ele terminou muito bem. Ele terminou aconselhando o seu filho, ele terminou adorando a Deus. O que eu quero dizer ao início desta lição? Não importa como você começa, o que importa é como você termina, não é verdade? Então, nós devemos nos lembrar do nosso Criador na nossa mocidade, para que Deus venha nos dar uma boa velhice. Amém? Vamos ler aqui agora o tópico de número 1. Uma visão geral sobre a velhice. Número 1. Concepções antigas e modernas. Segundo o comentarista desta lição, o pastor Osiel Gomes, ele vai nos falar sobre algumas concepções antigas da velhice. Nós vamos entender que antigamente muitas pessoas não olhavam com bons olhos a velhice. Na verdade, eles desprezavam os mais velhos. Não é verdade? Então nós vamos entender que isso não é bom, que isso não é certo. Biblicamente falando, nós devemos respeitar a velhice. Nós devemos tratar os idosos com muito respeito e carinho e devemos dar toda a atenção para eles. Quando a gente lê a Bíblia, nós vamos encontrar muitos conselhos concernentes a isso. Por exemplo, o líder, ele quando vai exortar os mais velhos, diz a Bíblia que ele deve exortar como se fosse o seu próprio pai, não com palavras duras, porque ele é uma pessoa mais velha, merece respeito. Nós vamos ver, meus irmãos, que na história existem 3 países no mundo que respeitam muito os mais velhos, que também são conhecidos como a terceira idade ou melhor idade, que é o Japão, a China e Israel. Esses 3 países, eles respeitam muito aqueles que têm as suas cãs brancas. Eles pedem conselho para eles e eles não tomam nenhuma decisão sem antes consultar os mais velhos. Então isso deve ser aplicado para os dias de hoje. Nós devemos, antes de tomar uma decisão na nossa vida, consultar os mais velhos, não é verdade? Porque com eles está toda a experiência de vida. Nós sabemos que em Israel e na China e no Japão, a cultura lá é diferente da nossa cultura brasileira. Lá em Israel, na China e no Japão, a cultura deles é estudar muito. Então eles estudam muito e quando eles chegam na velhice, eles têm muita sabedoria acumulada. Bem diferente do Brasil. Aqui no Brasil as pessoas não estudam muito. Então eles não vão ter muita sabedoria acumulada na sua velhice. Mas nós podemos pedir conselho para os mais velhos pela experiência de vida deles. Porque eles viveram coisas que ainda nós jovens não vivemos. E por isso devemos pedir conselho a eles. Não é verdade? Essa é a nossa cultura brasileira. São poucos os anciões que têm uma sabedoria extrema. Mas em Israel, na China e no Japão, todos os velhos são sábios, são experientes. E lá, eles antes de tomar uma decisão, eles consultam os mais velhos e eles lhe dão um bom conselho. E isso vale muito. Nós temos um texto bíblico que diz que Roboão, ele estava diante de uma situação muito difícil, onde durante 3 dias ele tinha que tomar uma decisão. E diz a Bíblia que ele primeiro foi pedir conselho aos anciões. Os anciões lhe deram um bom conselho. Nós entendemos, biblicamente, que se Roboão tivesse aceitado o conselho dos anciões, dos mais velhos, teria dado certo.
Mas ele desprezou o conselho dos mais velhos e foi pedir conselho para os mais jovens. E ele aceitou aquele conselho. E ele trouxe isso para o seu reino. E diz a Bíblia que foi um desastre. O reino de Israel foi dividido porque Roboão aceitou o conselho dos mais jovens e desprezou o conselho dos mais velhos. Quando a gente despreza o conselho dos mais velhos, daqueles que são mais experientes, daqueles que passaram por aquilo que ainda não passamos, com certeza algo vai dar errado em nossa vida. Não estou dizendo que os jovens não têm bons conselhos, têm, mas devemos respeitar as cãs brancas dos mais velhos. Amém? Confúcio, um filósofo, ele disse que é dever de toda a família respeitar, valorizar e consultar os mais velhos como sinal de respeito e consideração. Então é assim que devemos fazer e proceder. Amém? Eu quero ler agora o número 2, concepções bíblicas. Nós vimos aqui as concepções antigas e modernas, mas agora no número 2 nós vamos ver as concepções bíblicas, amém? Sobre a velhice. A Bíblia fala sobre a velhice? Sim, ela fala e dá muitos conselhos concernentes. Nós vamos entender que o homem mais velho da Bíblia foi Metusalém. Foi um homem que viveu 969 anos. Nós vamos ver também que muitas pessoas na Bíblia, elas tiveram uma boa velhice, como por exemplo Moisés. Eu gostaria de ler com os irmãos em Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 7. Amém? Gostaria de ler aqui com os irmãos rapidamente. Deuteronômio, capítulo 34, versículo de número 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Veja que Moisés, ele morreu com 120 anos e em plena saúde. Veja que ele tinha uma saúde muito boa. Por quê? Porque ele cuidava das coisas de Deus e Deus, na sua velhice, cuidou dele. Nós podemos perceber também que Josué, ou seja, Caleb, conforme diz aqui em Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11, ele também atingiu a terceira idade com uma boa saúde. Veja o que diz o verso 10 e 11. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, a qual minha força então era. Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Veja que Caleb, quando recebeu essa promessa, ele tinha 40 anos de idade. Passou-se 45 anos e agora ele está com 85 anos. E ele diz que essa idade de 85 anos é a mesma que ele tinha quando Deus lhe fez a promessa, quando ele tinha 40 anos. Ou seja, ele tinha uma saúde muito boa. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos falando sobre a velhice de Davi. E Davi, com quantos anos Davi morreu? Diz a Bíblia que Davi morreu com aproximadamente 70 anos. Sim, ele começou a reinar com 30 anos, a mesma idade que Jesus começou o seu ministério, com quase 30 anos, e ele reinou 40 anos. 33 anos ele reinou em Jerusalém, a mesma idade que Jesus morreu, e 7 anos e meio ele reinou em Hebrom. Então ele morreu com aproximadamente 70 anos. Por que Davi morreu na sua velhice com tão pouca idade? Bem diferente dos seus pais. Por exemplo, nós citamos aqui Moisés, morreu com 120 anos.
Josué, que morreu com 110 anos, e Davi morreu com 70 anos. Por quê? Eu digo para os irmãos, por causa do pecado. A Bíblia diz que os pecados que Davi cometeu foram gravíssimos. Sim, ele cometeu um homicídio e um adultério. E nós sabemos que o pecado, ele tira a nossa saúde. Ele faz com que nós morremos prematuramente. E eu posso provar isso biblicamente para os irmãos. Eu tenho algumas referências aqui e eu gostaria de ler rapidamente. A primeira em Gênesis, capítulo 5, versículo de número 26. E viveu Metusalém depois que gerou a Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Veja que nessa época as pessoas viviam 800, 900, 1000 anos aproximadamente. Então, o ser humano, ele vivia muito tempo. Por exemplo, Adão viveu 930 anos, mas conforme o homem foi pecando, os anos de vida do ser humano foi sendo diminuído. Olha o que diz em Gênesis capítulo 6, versículo de número 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Veja que os homens viviam 800, 700, 900 anos, e agora por causa do pecado, os anos de vida deles foram diminuídos para 120. Não foi por causa do pecado que os anos de vida do ser humano foi diminuído? Sim. E como se não bastasse, o homem continuou pecando, e olha o que diz a Bíblia em Salmos 90, verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegaram a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, quanto mais o ser humano peca, menos ele vive na face da terra. O pecado, ele traz o seu salário, que é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então eu quero ler outra referência para concluir o que eu estou vos dizendo neste momento, em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então veja que se o ser humano ele não obedece o pai e a mãe, ele está pecando. E o que vai acontecer? Ele vai ter uma morte prematura. Mas se ele honrar os seus pais, ele vai viver muito tempo sobre a terra. É por isso que eu estou dizendo, Davi, ele morreu com 70 anos apenas. Morreu um homem que sentia muito frio, enfermo, por causa do pecado. Meus amados e queridos irmãos, o pecado é terrível. Vamos agora aqui para o número 2. Problemas na velhice de Davi. A velhice de Davi. Nós vamos agora falar sobre os problemas na velhice de Davi. Qual foi então o primeiro problema que aconteceu na velhice de Davi? Diz a Bíblia, meus irmãos, que o seu corpo não conseguia manter-se aquecido. Esse foi o primeiro problema na velhice de Davi. Tiveram que arranjar uma mulher chamada Abisag, a sunamita. Muitas pessoas confundem esta mulher. Muitos chamam ela de a sunamita, achando que o nome dela é sunamita. Não, o nome dela é Abisag, a sunamita. Por quê? Ela é da cidade de Sunem. Então, tiveram que trazer esta jovem donzela para aquecer o rei Davi, porque o seu primeiro problema na sua velhice é que ele não conseguia manter o seu corpo aquecido. Amém? Irmão, quando nós chegamos na velhice, muitos problemas vão surgindo
Não é verdade? Isso é natural. Mas existe uma promessa bíblica muito forte antes que a gente chegue na velhice. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Ou seja, antes que venham os maus dias, a crise que vem sobre a vida de todo cristão, devemos nos lembrar do nosso Criador. Olha só, antes que cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho nele contentamento, antes que chegue a velhice. Nós vamos ver aqui os versículos decorrentes, que a palavra antes, ela vai aparecer sempre. Por quê? Porque antes dos dias maus, nós devemos nos lembrar do nosso Criador. Olha o que diz o versículo 2. Antes que se escureça o sol e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. O sol é o seu pai, a lua é a sua mãe, e as estrelas são os seus irmãos. E as nuvens são as coisas que vão acontecendo diariamente na vida das pessoas. Porque o seu pai, sua mãe, seus irmãos vão envelhecer. E antes que eles venham envelhecer, lembra do teu Criador. Versículo 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, isto é, os ossos, que é o que guarda a nossa casa, e se curvarem os homens fortes, os músculos, e cessarem os moedores, isto é, os dentes vão se estragando, pois já a serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, isto é, os olhos. A pessoa vai ter catarata, não vai enxergar bem. Antes que tudo isso aconteça, lembra-te do teu Criador. Versículo 4. E as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura. Quais são as duas portas da rua no corpo do homem? Os dois ouvidos. Antes que você não consiga mais escutar bem o ruído, o barulho das coisas. E se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, isto é, a sua corda vocal, antes que ela se estrague, que você não consegue mais cantar como você cantava antes, você não consegue mais pregar como você pregava antes, quando era jovem e agora está velho, a sua voz não é mais a mesma. Antes que essas coisas aconteçam, devemos nos lembrar do nosso Criador. Amém? Nos dias da nossa mocidade. Continuando. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho. Você vai caminhar com muito medo, com muito espanto, né? Quando a pessoa está velha, ela vai ver onde ela pisa. Não é como hoje, quando a pessoa está jovem, ela pisa rapidamente em todo lugar. Mas o velho, ele sabe onde pisa. Houver espanto e florescer a amendoeira, isto é, o seu cabelo vai ficar branco. E o gafanhoto for um peso, isto é, qualquer coisa vai ser um peso para você. Você não vai conseguir carregar mais peso algum. Um gafanhoto será pesado. E pereceu o apetite. A pessoa vai perder o apetite, porque o homem se vai e a sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, isto é, a coluna vertebral vai se estragar, e se despedaça o copo de ouro, isto é, o crânio que guarda o cérebro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volta à terra. Isto vai acontecer na nossa morte. O pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Veja o que vai acontecer na nossa velhice. Então, antes que tudo isso aconteça, devemos nos lembrar do nosso Criador. Eu quero estar continuando aqui. Amém? Vamos agora para o número 2. Enfrentando mais um filho rebelde. Quem foi esse filho rebelde que Davi enfrentou
na sua velhice. Adonias. Meus irmãos, ainda na velhice, Davi tinha problemas. E nós sabemos que quando uma pessoa tem muitos problemas na sua velhice, ou seja, quando ela tem muitos problemas na sua vida, ela vai colher isso na sua velhice. E nós sabemos que muitos problemas se acometeram na vida de Davi e ele colheu isso na sua velhice. Ele viveu pouco tempo, 70 anos, não conseguia se aquecer, porque os impactos foram muito fortes na sua vida. A espada de Deus estava ali na sua casa, irmão matando irmão, irmão abusando de irmã, e agora, por fim, Adonias tenta usurpar o seu trono. Eu estava vendo um comentário bastante interessante, que quando a gente sofre muito impacto na nossa vida, a gente vai colher isso na velhice. Olha aqui, meus irmãos, este comentário do Dr. Jones. Amém? Observe que quando um cônjuge falece, o impacto é de 100. Em um divórcio, o impacto é de 73. Quando há algum falecimento, um membro de família, 63. Ofensa pessoal e enfermidade, 53. Casamento, 50. Perda de emprego, 47. Mudança de responsabilidade no serviço, 29. Saída de um filho de casa, 29. Realização pessoal, 28. Mudança de casa, 20. Mudança de atividade na igreja, 19. Tudo isso são os impactos que a pessoa sofre durante a sua vida e que ela vai colher na velhice. Então devemos tomar muito cuidado o que nós vamos fazer na nossa juventude, porque senão podemos colher isso na nossa velhice. Você pode ver que quando uma pessoa ela trabalha errada no seu serviço, se for um serviço pesado, ela vai perder a sua saúde, E vai colher isso na sua velhice. Então devemos tomar muito cuidado o que estamos fazendo hoje na nossa juventude, para não colhermos os frutos na velhice. E Adonias, então, meus irmãos, se levantou contra o seu próprio pai, Davi, onde ele tentou usurpar o trono. Amém? Aqui no número 3 diz, constituindo Salomão como rei. Então Adonias, ele tentou usurpar o trono, ele trouxe o comandante Joabe para o seu lado, diz a Bíblia que ele trouxe também o sacerdote, amém? Abiatar, que estava também ao seu lado, e ele então, empurrando ali um cavalo, com 50 homens na frente, e gritando, viva o rei! Mas na verdade, meus irmãos, Adonias não seria o rei, e sim Salomão. Amém? A Bíblia diz que Adonias se exaltou. E todos aqueles que se exaltam, o Senhor o abate. Nós temos várias referências na Bíblia. Nós temos o caso de Absalão, que se exaltou e disse, eu serei rei, e o seu fim foi a morte. Nós temos o caso de Amã, também que se exaltou, e o seu fim foi a morte. Nós temos o caso de Lúcifer, que se exaltou. Ele disse, eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que ele será lançado no lago de fogo. E não diferente Adonias, ele se exaltou e dizendo, eu serei rei. E o seu fim também foi a morte. Porque todo aquele que se exalta, o Senhor Deus o humilhará, o abaterá. Então, quem era o novo rei seria Salomão. A Bíblia diz então, meus irmãos, que no número 4, as palavras de Davi a Salomão e sua morte, que Davi ele chamou, a Bíblia diz que ele chamou Benaia, filho de Joiada, ele também chamou o sacerdote Zadok e o profeta Natã, para ungir Salomão como rei. É esse o trio perfeito que Deus quer. O profeta, o sacerdote e o rei. Natã, o profeta, Zadok, o sacerdote, e Salomão, o rei. Salomão era o rei que Deus queria. Então Davi colocou ele no lugar de Adonias. Nós não devemos aceitar aquilo que vem do homem, e sim aquilo que vem de Deus. Amém? O reinado de Adonias
vinha dos homens, mas o de Salomão vinha de Deus. Então a Bíblia diz que Davi, meus irmãos, deu uns conselhos maravilhosos para Salomão. E isso trouxe um grande benefício para o seu reinado. Salomão também reinou durante 40 anos. Foi o último rei do Reino Unido. Saul, Davi e Salomão, ambos reinaram 40 anos. E o sucesso do reinado de Salomão foi os conselhos de Davi, seu pai. Davi dizia: olha, meu filho, não se esqueça da lei do Senhor, dos seus estatutos, dos seus mandamentos. Medita nele de dia e de noite, para que te vá bem. E Salomão estava fazendo tudo certo por causa dos conselhos de seu pai Davi. Davi, na velhice, deu bom conselho para o seu filho Salomão. Que nós também, meus irmãos, venhamos atender aos conselhos dos mais velhos, dos mais experientes, porque sim, nós vamos acertar na nossa vida e nós não vamos errar o alvo. Amém? Porque nós aprendemos na lição passada que pecado é errar o alvo. E nós queremos acertar o alvo, acertar o caminho da vontade de Deus. Vamos agora para o tópico de número 3. As palavras finais de Davi em sua velhice. Número 1. O reconhecimento da ação do Deus de Jacó. Como eu disse, meus irmãos, Davi ele terminou muito bem na sua velhice. E as suas palavras finais foi que ele reconheceu que o Deus de Jacó estava com ele a todo momento. E esse foi o sucesso de Davi ser o maior rei de Israel. Ele sempre estava com as palavras do Senhor em seu coração. Ele disse: escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. E a Bíblia diz que Davi morreu adorando a Deus. Quando você lê os Salmos, você percebe claramente isso, o que eu estou dizendo. Davi escreveu aproximadamente 73 salmos, e todos eles foram exaltando a beleza de Deus, a santidade de Deus. Porque Davi, na sua velhice, ele morreu reconhecendo a ação do Deus de Jacó. Deus muitas vezes livrou Davi das mãos de Saul. Deus que deu o reinado para Davi. Deus que protegeu Davi, e ele reconheceu isso. E no número 2 diz, o Davi inspirado. Davi esclarece que as palavras que pronunciara têm sua fonte em Deus. Todas as palavras que Davi falou foram inspiradas na pessoa bendita de Deus. Todos os salmos